Morning! Muito bom dia, muito bom dia! Nossa Friday, a nossa sexta-feira. Tudo bom, ilustríssimo Gabriel André? Acordei hoje lembrando do senhor foi cedo. Teresina hoje chuvosa, clima europeu, né? Me senti na Europa. Negócio fantástico, tudo bom, grande Fátima Campelo, muito bom dia. Grande Fátima, que eu tenho assim um carinho e um respeito muito grande por este ser humano brilhante. E eu digo, rapaz, estou lembrando aqui do Gabriel que disse que lá no Belém do Pará chove muito. E eu digo, pois pronto. Então vamos todos aqui aos nossos trabalhos do dia de hoje. Você que me acompanha de casa, você que me acompanha aí da sua escola, meu amigo professor, professora, forte abraço. Um bom dia a todos os alunos das unidades escolares. É sempre uma satisfação honrosa tê-los aqui na sexta-feira, que já começa iluminada com a presença de cada um de vocês. A exemplo, nós temos aí o Polo, sempre muito educado, atencioso, Eliseu Martins, 04. Muito bom dia, meus ilustres. Como é o nome aí da escola? Coloca aí para nós sabermos os nossos amigos, né? Bom dia, grande Fátima Campelo. Vamos trabalhando hoje, sossegado. Nossa, agora que eu lembrei, olha só, nossa última aula. Não é isso, gente? Última aula. Como é que é? Sim, né? Ah, beleza. Vou aprendendo essas coisinhas assim que eu vou sinalizar também. Olha, gente. Então, vamos começar pela minha despedida, tá? Ginásio Estadual Nossa Senhora de Fátima, lá de Eliseu Martins. Forte abraço a todos, tá? Os meus alunos, alunas, olha só, meus alunos, alunas, porque vocês fazem parte de todo esse composer, né? E é muito bom tê-los aqui conosco. Eu aproveito aí e agradeço demais aos recados que eu recebo nas redes sociais, tá? As dúvidas que me mandam, seja da área de língua estrangeira, seja da área do direito. É muito bom poder ter esse feedback, né? Eu recebo fotos. Olha como é que aqui estamos assistindo sua aula aqui na nossa escola. Olha, eu não fui hoje porque eu estou com sintomas gripais, mas eu estou acompanhando pelo YouTube. É muito bom. Então, quero desejar aqui a todos vocês esse foco, essa vontade de estudar, tá? E parafraseando Sêneca, ele diz nas suas sábias palavras que não há vento que favoreça aquele que não sabe aonde ir. E é verdade. Então vocês estão comprovando que mesmo no momento de adversidade, que no mesmo momento de tamanho cuidado, né, que nós devemos ter, vocês continuaram e continuam com este foco para terminar o ensino médio, né? Tem alunos nossos aqui do ensino médio que também se faz presente lá no curso concomitante, o curso técnico concomitante. Tá? Lá eu tenho aí alunos lá em serviços jurídicos, né? Presentes, assíduos, passam a manhã estudando o ensino médio e à tarde estão fazendo um curso técnico. E você que está aqui toda sexta-feira, todo santo dia, está mostrando que você está plantando boas sementes e eu desejo uma colheita satisfatória. Aprovação no vestibular, aprovação num curso técnico para ter logo uma profissão, não é verdade? Eu tenho certeza que você vai olhar em tempo breve para o dia de hoje e dizer valeu a pena. Então tá aí a dica, né? Reserve uns dias para o ócio, para não fazer absolutamente nada, tá? Aí esses primeiros dias do recesso são empolgantes, não são? Aí passou essa empolgação, escolhe aquelas disciplinas para responder questões, revisar alguma coisa que você queira, porque a primeira coisa que vai acontecer, você não vai ter esse peso da obrigatoriedade, você vai ter opções, não é? A opção de até quando ir revisar, de até e se vai revisar, tá? E se porventura der vontade de responder questões da nossa disciplina, manda lá um recado, professor, me mande aí um modelo de questão aí, modelo Enem, que a gente tem o hábito de treinar, e com certeza eu vou te atender com todo carinho. Tá bom? Então desejo a todos vocês aí excelente período de recesso, tá? Que possam aí ter juízo, pandemia não acabou,
Estava terminando de conversar isso com o meu diretor aqui, com a nossa ilustríssima, né, que faz essa tradução em tempo real. Então vamos, cuidar da saúde nossa e dos demais e continuar aí nessa visão de estudar, praticar. E nós aqui do canal Educação estamos aí à disposição dos senhores e das senhoras. Vamos lá, meus ilustríssimos. Nós sempre trabalhamos com essa prática de leitura. É uma certeza que você tem em qualquer prova que você vai fazer. Você vai se deparar com modelos, né? Gêneros textuais, né? Dentro dessa perspectiva de trabalho, sempre é muito importante, quando você estiver fazendo suas revisões, verificar quais são os gêneros textuais que mais aparecem, caracterizá-los, tá? Se habituar, a verificar o tipo textual, porque são situações diferentes, né? É modo de trabalho diferente, tá? Outro detalhe é que nós temos habilidades específicas para cobrar essas situações de texto. Então é uma coisa que você não vai se desvencilhar, tá? E tentar tirar da sua cabeça esse negócio de trabalhar um texto em língua estrangeira é traduzi-lo linearmente. Já provei para vocês por diversas vezes que não funciona assim, tá? Você vai perder tempo, desprender energia e vai potencializar a falha, tá bom? Então nós temos que tomar cautela. E para você que está ouvindo essas minhas palavras e está achando estranho, eu faço um convite, né, de nós termos aí, rever as aulas para você ver como é que nós vamos praticando esse hábito da leitura, né, e trazendo essas informações. Eu trouxe aqui o item 2. O item 2 do nosso planejamento, ele é um item que aparece muito. Olha, um gênero textual que gosta muito de usar esse item 2 são, por exemplo, as canções, poemas, né? Pauta publicitária. Eles gostam muito de trabalhar com essas orações condicionadas, que são as nossas subordinadas, tá? E aí, obviamente, a gente sempre faz esse aprenda fazendo, vamos praticar, é a resolução de exercícios. É importante e nós não temos como nos desvencilhar disso, tá? O intuito é identificar o contexto, a finalidade, o assunto, tá? Construir repertório lexical e ampliar a autonomia leitora, empregar de modo inteligível as formas verbais em orações condicionais, que são as if clauses, tá? Então é sempre muito bom relembrarmos isso. Bom, na ocasião, nós deixamos aí um rememorar de questões. Nós deixamos uma questão, né, para você relembrar. E aí eu apelido essas questões que eu sempre observo que teve algum entrave, que o aluno não ficou muito seguro, eu coloco aí como fosse para casa, para você rever essas questões. Alguns alunos me dão um retorno e eu fico muito feliz, né? Muito bacana mesmo. Então, olha, se você não pode vencê-los, é o título aqui, ó. Se você não consegue vencê-los, tá? Aí, ó, junte-se a eles. Se você observar, o professor, ele está digitando, né? Você consegue visualizar a cara dele aqui de satisfação, né? As linhas cinéticas, porque trabalhar com um texto multimodal é estar atento a todos esses itens. Né? Um texto multimodal, semiótico, né? Imagético, ele vai usar de atributos verbalizados e não verbalizados. Então é muito importante, né, você ter essa noção do layout. Tá? Então aqui eu posso, por exemplo, dizer que aqui é um professor, eu consigo visualizar isso porque eu estou vendo aqui, não é, no mosaico uma sala de aula, eu consigo visualizar aqui o blackboard, né, o quadro, eu consigo visualizar a mesa. Ah, professor, e é mesmo. Como eu gosto de assistir muita minissérie, como eu vejo muito filme, né, eu sempre vejo essa organização lá. Né, e eles gostam, de fato, de colocar uma maçã, né? Eles lancham essa maçã, porque é adstringente, né? Eles usam muito.
a maçã. Quem bem souber, quem trabalha muito com voz, sempre procure comer uma maçã, ou antes ou depois, faz muito bem. Eu não sabia, né? A minha fono, ela me deu essa dica e eu achei muito interessante. Tá? Outro detalhe é que, ao passo que ele está clicando, os alunos estão, ó, recebendo essa mensagem. E um deles chama a atenção porque ele ficou aqui, ó, embasbacado, né? Então leva a crer que os demais, ó, eles não estão nem olhando mais para o celular, eles estão olhando para o professor em tom de admiração, de espanto. Não é isso? Aí leva a crer que ele chamou a atenção, ó, por esse item, essa carinha, né? Ele colocou aqui essa essa palavra que quer dizer great, quer dizer ótimo, né? Ó, great. Ele pega o número 8, né? Quando você pronuncia 8, ele botou GR na frente, então fica great, que quer dizer ótimo, tá? Aí ele está dizendo, ó, isn't this great? Não é bom isso? Não é ótimo? Né? Então, ó, vocês podem digitar, olha aqui o que ele usou para texting, né? Você pode digitar, né, a sua, olha aqui, ó, a sua homework, a sua tarefa. Thanks, obrigado, tá? Então, o professor se demonstrou aí, tudo bom, pessoal aí de Uruçuí? Ele se demonstrou aí assim, eu digo, rapaz, o cidadão está se garantindo aí na linguagem, né, na língua aí, desenvolvida por aqueles que têm o hábito de se comunicar através das mídias sociais, tá? Então, a partir da análise dos elementos que compõem o cartoon, infere-se que, aí você vai ler, cartoon, faz parte lá dos textos multimodais, né? Ele traz aí uma crítica, ele traz um ponto de reflexão social, não é assim? Muito bem. Ele diz aí, o professor decidiu enviar mensagens de texto depois que os alunos enviaram uma mensagem. Ó, os alunos não enviaram uma mensagem para ele. Os alunos estavam fazendo outras atividades com o celular e aí ele diz, olha, se eu não consigo vencê-los, eu vou me juntar a eles. Então ele entrou lá no grupo, na qualidade de professor, e disse, ótimo, não é ótimo? Vocês podem aproveitar, né, já que estão todos aí com o celular à mão durante a aula, digitar aqui a tarefa de casa e enviar. Os alunos não entendiam a língua que o professor usava. Eles entendiam, sim. É da época deles, tá? Pelo menos um dos pais não tem pai, ó. Os alunos sabiam que a expressão GR8, great, significa ótimo, né? E o professor não sabia escrever em internetês, tá? Isso aí não ficou comprovado, pelo contrário, né? A gente conseguiu visualizar que ele causou foi admiração, espanto na turma. Olha, o professor sabe se comunicar na linguagem da internet, das redes sociais. Ó, o cara está falando que a gente tem um hábito de falar, né? Então, isso causou, de fato, um espanto. Portanto, exatamente, Gabriel, letra D é a nossa resposta da vez. Vamos dar uma olhadinha agora nas if clauses, nas conditional sentences, né? Tudo bom, pessoal aí de Miguel Leão, Esperantina, tá? Muito bem, vamos lá. O que seria essas if clauses? É uma pergunta que não se quer calar. Gente, if clauses são as nossas orações, e essas orações são chamadas de subordinadas, adverbiais, condicionais. Tá? Elas vão trazer para nós uma condição de acontecimento. Todas as vezes que ela é utilizada, ela vai ser cobrada no entendimento de que condição, de como é que aquela oração dependente ou principal, ela vai se comportar, tá? Daí dizermos que if clauses, né, também podem ser chamadas de, literalmente, ó,
conditional, que é condicional, sentences, né? Que são sentenças, né? Ó. Então, são as nossas sentenças condicionais. Essas sentenças condicionais, essas estruturas, quando elas estão devidamente orquestradas, organizadas, né, uma ao lado da outra, fazendo ali um par perfeito, elas vão trazer uma ideia de acontecimento dessa ação condicionada. E é em cima dessa perspectiva de significado, né, dessa visão de significado, é que essas orações vão ser cobradas no vestibular. Outro detalhe, para vestibulares mais tradicionais, né, mesmo com o advento aí da BNCC, mesmo com o advento aí de competências e habilidades, eu quero dizer para vocês que alguns vestibulares ainda trabalham questões clássicas, né? E eles exigem o conhecimento da estrutura em si aplicada ao caso concreto. Então é muito importante, antes de mais nada, eu vou fazer vestibular? Eu vou. Onde eu vou fazer vestibular? Quais são as características desta banca, né, que vai elaborar esse certame? É muito importante você sempre ter essa visão para você conseguir dimensurar a estratégia que você tem que ter. Não é? Eu vou fazer apenas o Enem. Bom, aí você pega as aulas do Canal Educação, as revisões aí do teu colégio, né, dos professores, né? Você pega as aulas da SEDUC, onde tem o Enem na estrada, não é isso? Tem aquelas revisões do Enem. Então, tudo isso ele vai colaborar para você maximizar o seu treinamento e você vai observar que na hora que você abrir o teu vestibular, você vai dizer, olha, eu tenho o hábito de responder essas questões. Eu tenho o hábito de responder essas questões. E o resultado por si fala, todos os anos, nós temos aqui o depoimento de vários alunos, né, que nós temos o privilégio de acompanhar e ver o resultado maravilhoso, né? Nós temos aqui as turmas puras, nós temos as turmas mistas, e o resultado sempre é muito bom a gente observar, depois o carinho do aluno entrando nas redes sociais, mandando um recado para a gente, dizendo, olha, consegui, esse ano me chamou muita atenção, eu sou o primeiro universitário da família, professor. Olha, eu confesso a vocês que me deu assim uma alegria que eu não sei nem como dizer. Né? Então, olha, é um sonho realizado. Né? Então, pensem nisso. Então, obviamente, gente, elas serão regidas por uma conjunção. Não é condicional? Então, ela tem que trazer aqui, por exemplo, o se, que não é obrigatório. Vocês vão ver no segundo semestre que tem situações onde esse se, ele não vem, mas ele sim traz uma ideia de condicional. Tá? Nesse caso, você ainda pode se deparar com, por exemplo, unless, que quer dizer a não ser que. Nessas circunstâncias, você terá ali uma condicional, né, que vai trazer uma ideia negativa. Certinho? Então, o que é que eu preciso lembrar desse slide? As if clauses são também chamadas de sentenças condicionais, equivalem ao português às orações subordinadas adverbiais condicionais. Elas são normalmente introduzidas por uma conjunção condicional. A mais conhecida, if, que significa se. Quando esse conteúdo ele aparece, ele vai querer que você extraia a ideia que ele repassa dentro de uma sentença. Tá? O zero condicional, por que ele é chamado assim? Bom, o zero condicional ele é muito utilizado para caracterizar uma verdade universal, uma verdade absoluta, uma verdade inconteste. Você não tem como contestar, porque você já sabe que universalmente, ou seja, em qualquer parte desse planeta, em qualquer parte da Earth, da Terra, você vai ter o mesmo resultado sobre as mesmas condições, né? De temperatura, de tempo, etc. Por um exemplo, eu sei que em qualquer parte do mundo, se eu colocar a água em uma determinada temperatura para ferver, ela tem lá X graus Celsius, né? Ela vai ferver em qualquer parte.
sobre as mesmas condições, ela vai produzir o mesmo efeito, tá? Você pode ter certeza que todos nós temos essa informação. Eu não preciso de uma comprovação, porque isso eu aprendi durante a minha vida, seja ela a educação advinda de casa, seja ela nas questões inerentes à internet, seja ela no nosso momento escolar, né? Eu sei que se eu colocar a água, né, dentro de um determinado temperatura, e essa temperatura muito intensa, ela vai mudar o seu estado, né? Ela vai congelar, ela se torna um gelo. Assim como, se eu pegar o gelo, bater o gelo, obviamente ele vai voltar para o estado, né, que é aquele original. Então, eu tenho as verdades universais. As verdades universais, elas me repassam essa ideia, que aqui ou em qualquer parte do planeta, ela vai, sobre as mesmas condições, produzir o mesmo efeito. O zero condicional também, ele expressa uma ordem, tá? Ele expressa uma ordem ou uma instrução. Professor, então como é que eu vou fazer para entender isso? Sendo que o meu inglês ele não é muito bom. Professor, eu falando inglês, olha, eu só me atrevo a dizer boa noite, ainda é desse jeito aqui, ó, good night, porque eu não sei nem falar. Muito bem, lembrando que é good night, tá? Quando você vai embora, normalmente você vai empregar o good night, tá? Você vai usar o good night. Muito bem. Então, gente, é através da estrutura. É instrumentalização pura. Lá nos concursos, nos vestibulares, não tem lá uma questão que venha uma orelha empendurada e o instrumento da questão dizendo: sussurre no ouvido do teu vestibular a pronúncia correta. Não tem isso. Ele quer que você tenha a habilidade e competência de olhar para um texto e fazer um paralelo dele com o português, né? E entender qual é o efeito que ele ocasiona na própria língua, e assim sucessivamente. Tá bom? Então, para que eu tenha esse efeito aí, a combinação é essa, onde você vai observar que quando eu tenho if e coloco presente simples, tá? E depois da vírgula vem presente simples, nesse primeiro momento, eu vou estar aqui indicando uma verdade universal. Olha aqui, ó. Uma verdade que não se pode contestar. Mas, se tivermos if mais simple present e depois da vírgula nós tivermos o modo imperativo, é óbvio que isso aqui vai nos fornecer uma ideia de ordem, orientação, sugestionamento, né? Ó, ordem, orientação, sugestionamento, tá? Por quê? Porque eu vou estar utilizando aí o que chamamos de modo imperativo. Orientação. Olha, as nossas mães, elas têm o hábito de nos orientar constantemente, não é verdade? Então, às vezes, você está ali de boa na sala, né? E aí ela diz, olha, se tu for dormir, né? Fecha a porta. O que é isso? Zero condicional, dando aí uma instrução, uma orientação. Certo? O que é que ele diz? Mais, olha, se for chover, tira a roupa do varal. Aí normalmente você esquece dessa informação, acorda, o dilúvio caindo, a roupa está só um pissoco. Né? Mas o que é isso? Deixou de ser orientação? Não deixou de ser orientação. Então o que é isso? Zero condicional. Se batermos o gelo, ele se transforma em água. Não é uma verdade universal? Não é uma verdade absoluta? Nas mesmas condições, isso acontecendo, vai produzir o mesmo resultado. Então, o zero condicional, quando ele é empregado dentro de um texto, ele vai te perguntar por esta ideia, e lá nas alternativas A, B, C, D e E, você tem que encontrar, dependendo dessas estruturas, que é uma verdade em contexto, ou que é uma ordem ou uma orientação. Normalmente, eles te fazem aquela pergunta, né?
Aquela pergunta, qual foi a intenção comunicativa do autor ao empregar a estrutura em destaque? Né? Quando ele não faz isso, ele diz assim, podemos inferir, aí lá nas alternativas A, B, C, D e E, ele vai estar traduzindo para você o que está acontecendo no texto, só que nessa tradução ele vai colocar uma tradução com visão do zero condicional, uma tradução com a visão do primeiro condicional, do segundo condicional, do terceiro condicional, tá? E aí você vai dizer, professor, ficou faltando mais uma letra, que é a letra E, que você não... Acabou os condicionais? Não, porque o zero condicional ele tem duas estruturas, né? Ele tem duas estruturas. Estamos aí recebendo aí essa nossa convidada, também tradutora aí, né? Esplendorosa, obrigado pela companhia. Nós não estávamos mais nos encontrando, né, minha ilustre? Prazer enorme tê-la aqui, viu? Então, gente, quando você ouvir falar nesse nome, ó, primeiro condicional, que é first conditional, você vai lembrar que esse número 1, tá? Esse primeiro condicional, esse ST vem daqui, ó, ordinal, né? Então, o primeiro condicional, ele é utilizado para indicar que é uma situação potencial de acontecimento futuro, tá? Caso a condição seja satisfeita. Eu posso dizer que é fatual. Ela é real, ela é possível, ela é provável. Né? Caso a condição seja satisfeita, tem tudo para acontecer. Aí, olha o que vai acontecer. Quando ele disse aqui futuro, e eu sei que aqui é uma situação especulativa, eu vou me lembrar desse modal aqui, ó, o will, W-I-L-L. Somente o primeiro condicional vai fazer o uso desse will. E é esse will que vai fazer com que você não confunda com o zero condicional. Perceberam? Eu volto a utilizar o if, né? Mais um tempo presente simples. Lá depois da vírgula, eu vou aplicar o futuro. E o futuro, você vai trabalhar com o will. Né? Qual é o perigo? Eu tenho que lembrar que de uma forma contraída, ele pode se transformar em want, né? Ó, W-O-N apóstrofe e a letra T. W-O-N, tracinho, apóstrofe, né? E a letra T. O want, tá? É a forma negativa contraída, pequenininha. É o único perigo que tem aí. Bom, você vai ser cobrado em reconhecer a structure, a estrutura, mas também vai ser cobrado por conhecer a ideia. O que é essa estrutura, quando ela é empregada dentro de um texto, né? Ela acontece. O que ela faz, né? Aqui, ó, também conhecida como real, potencial, fatual ou provável, não é? Olha só. Vamos supor que você conhece uma pessoa que trabalha com madeixas, né? Os cabelos. Aí, essa pessoa disse, olha, se eu cortar mais um cabelo hoje, foi tão produtivo o meu dia, comprarei uma casa nova. Percebeu? Ela já está projetando algo, ou seja, ela estipulou metas que ela tem que cumprir e que, através dessas metas, ela vai conseguir o êxito que ela se propôs. Que é isso, gente? É uma projeção futura com metas. É possível de se acontecer? Com certeza. Então, mostra probabilidade, mostra que é algo real, potencial, fatual. E dentro dessa estruturação, como é que o inglês ele coloca isso? Ó? Dentro dessa estruturação, como é que o inglês ele coloca isso? Presente simples de um lado e o futuro simples do outro. Tá? E é sempre representado com esse menino aqui, ó, W-I-L-L, que é o will, tá? W-I-L-L, tá bom? Eu sempre estou aqui mostrando como é que é a grafia para as meninas fazerem aí as letrinhas para a nossa galerinha que está acompanhando através da Libras, tá bom? Beleza até aqui, gente? Então, ó, zero condicional, primeiro condicional, tá? Agora nós vamos para
o the second conditional, né? Ó, você está vendo essa terminação aqui ND? É por isso que você vai ver assim, ó. O segundo, aí tem ND, tá? É a representaçãozinha aí. Então, o segundo condicional, gente, ele já está naquela situação do irreal, tá? Ele não é real. Ele não é provável, tá? Então, dá a entender que ele está lá na área da hipótese. Lá no campo do imaginário. Imaginário. Então, ele não é real, professor. Exatamente. Ah, quem me dera. Né? Não tem quando a gente diz isso? Então, eu vou trocar o subjuntivo, eu vou trocar o subjuntivo por uma segunda condicional. Se eu fosse você, trataria melhor a sua família. Olha a reflexão. Alguém está observando um comportamento inadequado e ela traz um ponto imaginário, hipotético, para reflexão. Se eu fosse você, trataria melhor a sua família. If I were you, I would treat your family right, better. Se eu fosse você, eu trataria melhor a sua família. É algo hipotético, um ponto de reflexão. E, consoante a isso, eu preciso de um passado simples e de um condicional simples. Essa é a combinação verbal, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, if, adiciono o passado simples, esse if é o if, né? If, mais o passado simples, coloca aqui a vírgulazinha, e aí eu vou trabalhar com o condicional simples. Lembrando que esse condicional simples, ele é trabalhado com esse auxiliar aqui, ó, W-O-U-L-D, would, né? Ele tem esse poder de trabalhar com a nossa desinência iria, né? I would study, estudaria, tá? Eu quero dizer assim, trabalharia. I would work, né? Trabalharia, tá bom? Bacana? Então, professor, então tá tranquilo. Olhei presença de passado, eu já sei que tem esse would, eu sei que ele é irreal, eu sei que ele é imaginário, eu sei que ele é hipotético. Né? A Beyoncé, quando disse If I Were a Boy, naquela música, né? Se eu fosse um menino, se eu fosse um rapaz. Né? Ela disse que se eu fosse um menino, se eu fosse um rapaz, nem que se fosse por um único dia, ela disse que ficaria na cama, né, até tarde, sairia com os amigos. Perceberam? A canção, ela é uma reflexão onde ela traz um pensamento, né, de como as meninas, de como as mulheres são tratadas lá na América do Norte. Uma descompensação, né, na questão de ver essa igualdade de comportamento ser respeitada. Tá bom? É fácil de perceber isso através dessa combinação verbal, tá? Tem mais um, professor? Tem. O terceiro condicional. Jovens, o terceiro condicional, ele tem essa terminação RD, ó. Então, você vai pegar o 3, coloca aqui, RD, ó. 3RD. Eu costumo dizer que o terceiro condicional, ele é a condição mais trilouca possível. Tá? Por que eu digo isso? Porque é aquela do arrependimento absoluto. A gente não consegue se curar do si. Por quê? Porque ela é passada e arrependida. Quando você emprega a estrutura do terceiro condicional, o autor dessa frase, ele quer repassar para você o grau máximo de arrependimento. E isso nos é repassado na qualidade de uma lamentação, porque algo já aconteceu e eu não tenho mais como voltar atrás. Tudo bom, Alana Ravena? Good morning. Tá? Não temos como voltar atrás, turma. Alright? Então, quando você diz assim, o terceiro condicional, é porque a ação já tinha acontecido.
Eita, se você tivesse chegado na hora, nós teríamos ido ao cinema. Mas a hora dela. Vambora! Não, menino. Já tá com bem 30 minutos que começou o filme. Percebeu? A situação já tinha acontecido, tá? Olha, se você tivesse chegado um pouquinho antes, você teria conhecido a minha irmã. Ô, cadê ela? Ó, terminou de entrar ali no voo, ó. Já vai, o avião já tá taxiando aí, já vai levantar voo. Fica para uma outra oportunidade, percebe? Você não tem mais como reverter, porque a situação já tinha acontecido. A menos que você seja aí amigo do Doutor Estranho, né? Aí ele tem lá aqueles poderes de abrir os portais e aí rola o negócio, né? Mas, mas se não, se for aqui desse plano, aí não tem como acontecer. Então, isso aqui, o autor quer repassar para você que a combinação verbal, ela vai apresentar uma condição, né? Ela vai apresentar uma ideia de que algo já tinha acontecido, né? É o famoso chorar pelo leite derramado que o Gabriel colocou ali. Perfeito. Isso para acontecer, você vai fazer uso aqui, ó, do passado perfeito. Como é que é o passado perfeito? Olha, ele coloca esse auxiliar aqui para todo mundo, ó. HAD, tá? Mais um verbo no PP. Isso aí não é papel e para morar não, viu? Isso aqui é chamado de particípio passado, tá bom? É ele que vai dizer tinha ligado, tinha realizado, tinha respondido e assim sucessivamente. Lá depois da vírgula, você vai trabalhar com outro tempo chamado de condicional perfeito. Você diz, eita, eu vou confundir. Não, presta atenção. Ó. Vai ser assim para todo mundo. Ó. Would, depois você vai colocar esse outro aqui, ó, have. Depois você vai colocar esse VPP, que é o verbo principal, né? Que é o verbo no particípio passado. Certinho? É essa construção aqui, somente ela vai me dar essa ideia de algo que, infelizmente, me traz uma certa impossibilidade. Por quê? Porque já tinha acontecido e não tem como você reverter. Não tem mais como voltar atrás. Né? Olha aí, desculpando, salvaguardando aí as redundâncias, né? Voltar. Não tem mais como você voltar, tá? Aqui no nosso Nordeste a gente tem o hábito de dizer voltar atrás, né? Mas não tem mais como você voltar. Por quê? Já tinha acontecido. Certinho? Bacana. Professor, é muito crazy, isso é muito doido, né? Essas estruturas, elas me passam esse conhecimento e aí eu nem tinha atentado. O que é isso? Você está instrumentalizando, fazendo aí o reconhecimento das estruturas, você instrumentaliza o texto, você vai potencializar o seu acerto. E cá entre nós. Não é o que você quer numa prova? Acertar o máximo possível? Não é? Porque é esse o resultado que se espera para você galgar êxito, né? Ter êxito, tá? Então, tá aí. Técnica. Então, vamos lá. Ele pede para nós identificarmos as orações condicionais e qual foi a intenção comunicativa de se utilizar. Se ele já começou com aquele you e ele colocou esse will, estão vendo aqui, ó? Deixa eu colocar de amarelinho aqui, ó. Só temos um único, olha aqui, ó, que usa esse menino aí, ó. Só um, tá? Ah, agora eu sei. Só por esse item e a questão já me dizendo que é condicional, eu já sei que aqui é o primeiro condicional. E o primeiro condicional, exatamente, grande Alana Ravena, e o primeiro condicional, ele vai me dizer o quê? Quando alguém utiliza esse primeiro condicional, qual é a ideia que ele quer que você tenha de entendimento? Né? If you never try, you never know. Se você nunca tentar, você nunca saberá.
né? Se você nunca tentar, você nunca saberá. Nunca vai saber, né? Por assim dizer. If you never try, you will never know. Então, ele indica uma situação possível. É óbvio. Se nós não tentarmos, como é que eu vou saber? É? Se eu não tentar aprender, como é que eu vou aprender? Como é que eu aprenderei? É? Muitos alunos às vezes me dizem, ô, negócio difícil. Eu digo, mas você pelo menos já tentou estudar com outras perspectivas, com outras dinâmicas. Você já se desarmou, porque primeiro o aluno gosta de dizer não aprendo. Aí quando ele emprega logo essa palavra não, olha o bloqueio que causa, né? Então vamos para cá. Então, professor, já conheci que é o primeiro. Eu já sei a intenção comunicativa. Primeiro condicional, indicar que é algo possível, que é algo fatual, tá? Nesse segundo aí, você está observando o povo não muito feliz, né? O cara tá aí, barbudão, o negócio tá trash para a vida dele, não tá? Tá terrível, né? Olha aqui, ó, tudo sujo. Tá vendo aí? Moço, o homem tá jogado, ó, sujo. Tá? Olha que tudo imundo, ó. Ele tá barbudo. Sabe por quê? Tá procurando por emprego, ó, aqui, ó, jobs, emprego. Tá vendo aí? Aí lá na mente dele, o boss disse assim, you're fired. Você tá demitido. Né? Literalmente, você tá demitido. Vixe Maria. Olha só, você tá demitido. Aí nós vamos ver o que é que ele colocou aqui, né? Olha a explicação. He was late for work many times. He lost his job. Ele chegou atrasado no seu trabalho muitas vezes. Ele perdeu o emprego. Ah, meu amigo, tá? Aí entra a condição. Olha a condição. Presta atenção à condição que ele vai dizer aí, ó. Se se ele não tivesse se atrasado, ele não teria perdido o emprego dele. Me diga, qual é a imagem que eu tenho? É que a coisa já tinha acontecido, tá? Então, depois de acontecer, não tem mais como você reverter. Por isso que é chamado de terceiro condicional. E aí é a situação impossível. É uma situação chamada, né, passada e arrependida. Vocês estão percebendo aqui, ó? Ele está totalmente jogadão aí. Tá com classificado aqui de emprego e ele tá lembrando aqui, ó. Literalmente, ó, você tá demitido. E aí ele todo de coitadinho aqui, ó. O que é que eu fiz? Tá? O que é que eu fiz? Aí disse, ó, ele se atrasou muitas vezes para o trabalho. Ele perdeu o emprego, ou seja, já está sacramentado, né? Já aconteceu. Fica a cargo do terceiro condicional. Impossível de você voltar, de reverter uma situação que já aconteceu. Bom, o que eu consigo visualizar aí? Essa nuvem, ela está aqui provavelmente estragando os planos de alguém, né? Aí ela tem aqui, ó, meninazinha aqui no sofá, né? Toda lendo livro, e ela está pensando aqui num acontecimento. Olha, o texto está me orientando, a imagem está me orientando. Ele já diz assim, ei, seu moço, o senhor que está me lendo, eu sou uma situação condicional.
E a linha de raciocínio, ela parte da esquerda para a direita. Como é que eu sei disso? Olha a seta. Tá? Que se isso aqui, ó, acontecer, ela já se programou para isso aqui acontecer. Ó. Certinho até aí? Agora, nós vamos verificar a estrutura, senhoritos. Bom, na estrutura, ele começou if it rains, né? Ó, se chover, ó a condição. Se chover, I'll stay at home. Ó o resultado. Se chover, ficarei em casa. Se chover, ficarei em casa. Isso é igual quando a gente não está com vontade de sair. Caiu uma folhinha, tu diz, vai chover. Olha aí, a folhinha caindo. Você se programa. Gente, possibilidade de acontecer. Normal. E aqui em Teresina, que o povo é tipo bode. Aí é que não sai mesmo. Eu mesmo, estiver chovendo, as minhas filhas dizem, estragou, papai não sai não. Primeiro condicional, indicar que é algo possível, factual. Tá bom? Olha aí o reconhecimento das estruturas. Ó, o caboclo aí tá muito alegre, não tá no primeiro? Mas é assim mesmo, viu, Ravena? A intenção é nós praticarmos até chegar a um grau de excelência, de você ficar tranquila para reconhecer a estrutura e verificar o efeito que ela ocasiona dentro de um entendimento, dentro de uma perspectiva textual, tá bom? Vamos tentar novamente? Mas você se demonstrou, digamos assim, eu fiquei muito feliz com a sua escala evolutiva desse semestre, você me chamou muita atenção. Eu me recordo que assim que a gente começou a trabalhar, você dizia assim para mim, eu não gosto dessa disciplina. E eu digo, olha, calma, pô, vamos com calma, que eu ainda vou ver você acertar e acertar muito. E hoje a Alana Ravena, ela acerta e acerta bem. Então, parabéns, a gente tem que ser assim, superar essas deficiências, essas debilidades, não é? E não é que eu passe a gostar, mas eu passe a entender que o conhecimento ele é necessário e ele faz parte de um completo, né? De um todo que nós devemos ter de mínimo de gradiente de diferenciação, tá? O maior gradiente de diferenciação entre nós, seres humanos, é o conhecimento. E conhecimento é uma situação que ela vai implicar em veracidade, isso que eu vou dizer. No campo do saber, querer é poder. Se você disser, eu quero aprender isso, você vai aprender. Então, vamos lá, ilustres. Olha, no primeiro quadrinho, no primeiro balãozinho, a pessoa está muito feliz, ó. A cara. E aí eu consigo visualizar que tem dinheiro pelo meio. Tem dinheiro pelo meio. Olha que se eu tivesse tido dinheiro, eu teria sido muito feliz. É o que o cidadão está dizendo. Perfeito, Alana. A Alana já disse ali, juntamente com o Gabriel André. Olha que se eu tivesse tido dinheiro na minha vida, eu teria sido muito feliz. Potássio, 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 né? KKKK. Como é que eu sei que isso aqui não é verdade? Que esse cidadão não teve esse dinheiro? Pela estrutura. E é isso que vocês estão terminando de me dizer aí, ó. Vocês reconheceram aqui, ó, o passado perfeito. E professor, e aqui? Eu tenho esses dois. O que é isso? Ó, esse aqui é o auxiliar. E esse aqui é o verbo principal no particípio passado. Certinho, gente? Se eu tivesse dinheiro, seria feliz. Perfeito. Aqui no slide 18, né? Muito bem. Acontece que I read no money. Né? I was unhappy. Então, olha, eu não tenho dinheiro, não tive dinheiro, e eu fui
infeliz, né? É o que ele está dizendo. Então, no primeiro balãozinho, por essa estrutura aqui, ó, você consegue dizer que é o terceiro condicional, vocês acertaram, tá? E que a situação ela é passada e arrependida. Você não consegue reverter essa situação. Certinho, ilustres? Ó, ele começa com o subjuntivo, né? Ele começa com o subjuntivo. Dentro do subjuntivo, ele vai dizer assim: I wish I read a bottle. André, dentro de uma visão, né, de reflexão, hoje as questões elas voltaram àquele modelo bacana. Ele pede para você escrever mais, ele pede para você justificar, ele dá casos, né? Casos de estudo e pede para você depreender alguma informação daqueles casos de estudo. Então, nós vamos ter uma mudança na sistematização avaliativa muito significativa para os próximos tempos. E nós temos várias instituições de ensino superior que hoje elas cravam, né? O primeiro passo do vestibular ele é geral, é o peneirão, né? E aí você é aprovado nessa primeira etapa. Você vai fazer uma segunda etapa onde você tem questões discursivas que te levam a uma reflexão, tá? Essa partezinha aqui, turma, para você que vai fazer recuperação aí na tua escola, cuidado que eu estou colocando aqui, ó, muitas informações com relação à partezinha da recuperação da REC, né? Então, ó, I wish I read a bottle. Quem dera eu tivesse uma garrafa. Aí ele está aqui mentalizando, ó. Se ele tivesse uma garrafa, ele ia escrever me ajuda, né, e colocar ali no mar. Tá bom? É isso que ele está querendo aí. Agora, o que ele teve como ideia? Passado condicional do outro. Qual é esse aqui, gente? Que leva passado e condicional simples no outro. É? Se você está ali, eu já estou percebendo pela presença desse menino aqui, ó, que se trata do segundo condicional. Exatamente, Alana Ravena. Segundo condicional. Esse segundo condicional é o imaginário, é o irreal, é o hipotético, né? Se eu tivesse uma garrafa, eu enviaria uma mensagem. Poderia também ser na ordem inversa, tá, gente? Na ordem inversa, o if, ele vai lá para o lugar da vírgula, né? I would send a message if I read a bottle. Eu enviaria uma mensagem se eu tivesse uma garrafa. Pode ser a ordem inversa. O primeiro condicional, ele usa o will. O segundo condicional, ele usa o would. O primeiro condicional é presente, mas futuro simples. O segundo condicional é passado, mas condicional simples. Muito bacana. Vamos aí nos 2 minutos finais. Olha aqui. Identifique a condição. Qual é a condição existente aí? If you live on an island, what would you do? Eita, mas essa ilha aqui tá muito bela. Tá muito bem, né? Ele diz o seguinte: se você vivesse, se você morasse numa ilha, what would you do? O que você faria? Olha o would aparecendo aqui novamente. Que condicional é esse? Nós temos aqui a presença do segundo condicional. Segundo condicional é responsável por me passar o quê? Um sonho, algo hipotético, né? Segundo condicional, indicar que algo é irreal, imaginário, hipotético. O tempo verbal que inicia o segundo condicional é o passado simples, gente. Viu, Gabriel? Eu começo com o passado simples e vou evoluir para o would, né? Para o condicional simples. Essa combinação, ela traz essa ideia da irrealidade. Ela traz essa ideia do imaginário, tá? E aí eu vou finalizar, né, com essa
mensagem bacana para vocês. Olha aí. If you believe in yourself, anything is possible. Né? Anything is possible. Ele diz o seguinte, que se você acreditar em você mesmo, qualquer coisa é possível. Então, tudo é possível se você acreditar em você mesmo. Né? Tudo é possível. E é verdade. Né? Se você acredita em você mesmo, você não vai medir esforços para aprender, né? Para desenvolver outras habilidades. Né? Eu conheço pessoas que fazem da sua vida um verdadeiro exemplo de superação. Então, que sejamos nós resilientes. Resiliência, né? Aprenda com as quedas da vida, se levantar. Vai sacudir a poeira e vamos seguir em frente, porque você foi feito para brilhar. Tá bom? Então, olha, aqui, ó, if you believe in yourself, é uma verdade chamada de absoluta, perfeito, é o zero condicional. Né? Eu não posso contestar. É uma verdade universal. Certinho? É aquilo que é tomado como uma régua, é um justus. E é assim que eu desejo para vocês. Um excelente findar de dia, bom trabalho. Né? As nossas aulas são às sextas-feiras, então aqui nós vamos voltar somente no segundo semestre. Então, gente, fiquem na paz e estou à disposição dos senhores. Meu muito thank you. See you guys. Thank you very much.